Good afternoon. Boa tarde a todos, mais uma vez. We have worked up 4 units, and so we're starting Unit 5 this afternoon. Nós trabalhamos aqui em 4 unidades e estamos iniciando a unidade 5 nessa tarde. I hope you all had a good lunch, Eu espero que vocês tiveram todos um bom almoço. and it'll carry you for the next hour or so. Vamos aí mais algum tempo juntos, 1 hora e pouco ainda, talvez, As we continue to look at this topic. conforme nós continuamos a olhar para esse tópico. This unit is talking about using our gifts and style. Essa unidade fala de nós usarmos os nossos dons e estilos. Now, we were talking earlier about the perception that we have about evangelism. Nós falamos anteriormente sobre a percepção que nós temos sobre evangelismo. And oftentimes we equate this to the evangelists themselves. E muitas vezes nós fazemos a equação desta questão com o evangelista. And let me just focus a little bit on the ministry of the evangelist. Deixa eu focar um pouquinho no ministério de um evangelista. We see this gifting in order to be able to lead people to receive Christ. Nós vemos esse dom de evangelista como alguém que tem o dom de levar as pessoas a receberem a Cristo. This is a special anointing that a person has in terms of this ministry. Essa é uma unção especial que a pessoa tem relacionada a esse ministério. Statistically, probably 1 in 12 Christians possess this gift. Estatisticamente, provavelmente 1 entre 12 cristãos tem esse dom. An evangelist is called to equip other Christians for evangelism. O evangelista também é chamado para equipar outros cristãos para o evangelismo. We see this in Ephesians chapter 4, Nós vamos ver lá em Efésios capítulo 4, along with the different gifts of apostle, prophet, pastor, and teacher. junto com outros dons de apóstolo, pastor, professor e profeta. Each of these gifts are given for the equipping of the saints, for the saints to do the work of ministry. Todos esses são dons que existem para equipar os santos para o ministério. So an evangelist needs to be able to teach and train others how to witness and function in doing evangelistic outreach. Então, um evangelista precisa ter a capacidade de ensinar e treinar outros em ser testemunhas e como funcionar ou como agir numa busca evangelística ou num trabalho evangelístico. And evangelists need to be like effective role models, Os evangelistas precisam ser modelos efetivos so other people can learn evangelism by doing it along with them. para que outras pessoas possam aprender evangelismo por fazer aquilo com eles, por estar com eles. So evangelists need to raise up and reproduce other evangelists. Então, evangelistas precisam criar e até reproduzir outros evangelistas. So they should be looking to mentor others who are also called to be evangelists. Então, o evangelista ele precisa estar sempre procurando ser o mentor de outros que também são chamados para serem evangelistas. And an evangelist is an encourager, Um evangelista é um encorajador, one who encourages or exhorts the body of Christ. é um que encoraja e exorta o corpo de Cristo. Because this is on their heart, Por causa que isso está no seu coração, they stir up the body of Christ. eles conseguem mover o corpo de Deus. They motivate Christians Eles motivam os to cristãos get involved in evangelism. a se envolverem no evangelismo. So they encourage and inspire other people around them. Então eles encorajam e inspiram outras pessoas ao seu redor. So what we're saying is that there's roughly 1 in 12 Christians that are called to be evangelists. Então o que nós estamos dizendo aqui é que existe aproximadamente 1 em cada 12 cristãos que é chamado para ser And if evangelista. that's the case, that the evangelists need to be diligent E se esse é o caso, os evangelistas devem ser diligentes to equip and encourage the rest of the Christian body em equipar e encorajar o resto do corpo de Cristo in the work of evangelism na obra do evangelismo. if we're going to win the world for Christ. Se é que nós vamos ganhar o mundo para Cristo. Remember when Paul instructed Timothy, Lembra que quando Paulo instruiu a Timóteo, he exhorted him to do the work
of an evangelist. Ele instruiu Timóteo a fazer, ou exortou Timóteo a fazer o trabalho de um evangelista. That doesn't mean that Timothy was called as an evangelist, Isso não significa que Timóteo tinha um chamado de but evangelista, all of us have to do the work of evangelism. mas todos nós precisamos fazer o trabalho de um So we evangelista. thank God for those that are gifted in this area. Nós então agradecemos a Deus por aqueles que são dotados ou têm o dom nessa They área, would exhort the rest of us and train us to be able to do this work. que têm condições de nos exortar e nos ensinar a fazer ou treinar-nos a fazer esse trabalho. Now, all of us are called to be witnesses. Agora, todos nós somos chamados a sermos testemunhas. All of us as Christians need to be willing to testify about Jesus Christ. Todos nós, como cristãos, temos que ter o desejo de testemunhar Cristo. I've given you some scriptures in regards to each one of these areas. Vou lhe dar algumas escrituras a respeito dessas áreas. We should be compelled by God's word and God's love to love the world. Nós deveríamos ou devemos ser compelidos pelo amor de Deus pelo mundo perdido. To love those that are lost. Nós devemos amar aqueles que são To perdidos. want to see them receive the good news of the gospel. Para vermos aqueles que eles receberem o evangelho. We should not be ashamed of the gospel Nós não devemos ou deveríamos ter vergonha do evangelho. or hold back in sharing the truths of the gospel. Ou segurar para não compartilharmos a verdade do evangelho. And we should live our life that reflects Christ's life E to nós the world. devemos viver uma vida que reflita a Cristo. So that our words and witness should be an example of what we believe. Então nossas palavras e ações devem ser um exemplo daquilo que nós acreditamos e cremos. We have been empowered for a purpose. Nós somos capacitados ou cheios de poder para um propósito. When Jesus instructed the disciples to wait for the promise of the Spirit, Quando Jesus instruiu os discípulos a esperarem pela promessa do Espírito, it was for the purpose of being witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria to the outermost part of the world. foi para que eles fossem testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até as partes, os confins da terra. So the point to ponder here is Então o ponto a ponderar aqui é: we don't have to be mighty evangelists, nós não precisamos ser grandes evangelistas, but we are all called to be witnesses for Christ. mas todos nós fomos chamados a ser testemunhas de Cristo. Now, each and every one of us Então cada um de nós have unique gifts and tem personalities. dons e personalidades. All of us have a unique spiritual gift mix. Todos nós temos uma combinação própria de dons espirituais. God has chosen us. Deus nos escolheu, He has formed us. Ele nos formou, He has given us a purpose. Ele nos deu um He's propósito, given us a life to Ele live. nos deu uma vida para He's viver, given us works to do. Ele nos deu um trabalho para fazer. And yet, He has formed us all different. E ainda assim Ele nos formou de maneira diferente. When we think about these spiritual gift mix, Quando nós pensamos a respeito dessa combinação de dons we espirituais, realize there's three different groups of spiritual gifts. nós vamos ver que existem três grupos de dons espirituais. There are the manifestation gifts of the Spirit. Existem os dons de manifestação do Espírito. This is the Greek word pneumata. Essa é a palavra grega pneumata. It's listed in 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. É listado em 1 Coríntios 12, 8 ao 10. These are spontaneous gifts. Esses são dons espontâneos, These are immediate and dynamic gifts. imediatos e dinâmicos, They come upon a Christian by the choosing of the Spirit. que vêm no cristão apenas pela escolha do Espírito Santo. There are the functional gifts. Existem os dons funcionais de Deus. This is the Greek word charismata. É a palavra grega carismata. And these we see listed in Romans 12, verse 6 to 8. E nós vamos ver listados lá em Romanos 12, do 6 ao 8. These are gifts that God gives us that corresponds more to our natural ability and personalities. Esses são dons que Deus nos dá, que são mais correspondentes às nossas habilidades naturais e personalidades. They reflect our God-given tendency and strengths. Eles refletem as nossas tendências e forças que Deus nos dá, As we obey His leading. conforme nós obedecemos ao seu mandado. And then there are the equipping gifts of Christ. E aí tem os dons de equipar.
This que is Deus nos the dá, word domata in Greek. que é a palavra grega domata. And these we see listed in Ephesians 4:11 to E 12. esses estão listados em Efésios 4, 11 e 12. These are permanent lifetime endowments that the Lord gives to specific leaders in the body of Christ. Esses são dons da vida inteira, permanentes, que Deus dá, que o Senhor dá para específicos, líderes específicos no corpo de Cristo. You see these three listed in that chart. Você vai ver aqui nessa tabela esses três dons, esses três conjuntos de dons We have listados. manifestation gifts. Nós temos os dons de manifestação. Interesting that each one of these particular charts respect one of the three of the Godhead. É interessante que cada um dessas colunas aqui diz respeito a uma das pessoas de Deus. Manifestation gifts are gifts of the Spirit. Depois nós vamos ter os dons de manifestação, são dons do Espírito. Functional gifts are gifts of God. Os dons funcionais, Equipping gifts are gifts of Christ. que os funcionais são de Deus, e os dons de equipar de Cristo. So we see in the manifestation gifts, for instance, Nós vamos ver aqui nos dons de manifestação, por exemplo, word of wisdom, word of knowledge, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, faith, healing, miracles, fé, cura, milagres, prophecy, discernment, tongues, profecia, discernimento, línguas and the interpretation of e a tongues. interpretação de línguas. You see that these are all sovereign, fluid, and dynamic. Você vai ver que todos eles são soberanos, eles fluem e são dinâmicos. By that I mean that you could be talking to somebody and you just get a word of knowledge from the Spirit. O que significa que às vezes você vai estar conversando com alguém e você vai receber uma palavra de conhecimento do Espírito. This could happen to any one of us. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. We might pray for somebody and there's a miracle in their lives. Você pode estar orando por alguém e acontecer um milagre na vida daquela So when pessoa. we say that this is fluid and dynamic, Quando nós falamos que eles fluem e são dinâmicos, it's as the Spirit of God wills at a given time. diz respeito a que o Espírito de Deus ele flui em determinado tempo. When we look at the functional gifts, Quando nós olhamos para os dons funcionais, we're saying that they're semi-permanent nós vamos dizer que eles são semi-permanentes. by the fact that it's part of who God's designed us to be. Que, na verdade, eles são parte daquilo que Deus nos desenhou para ser. It doesn't mean that someone could prophesy and never prophesy again. E isso não significa que alguém pode profetizar e nunca mais profetizar. But it just means if you're moving in one of these areas of service, Mas o que significa que se você estiver caminhando em algumas dessas áreas de serviço, the tendency is you will continue to act in these areas of service. a tendência é que você continue a agir em uma dessas áreas de serviço. Because somebody is considered prophetic, Porque se alguém é considerado profético, it might be considered sort of hard, black and white, às vezes é considerado um pouco duro, preto no branco, dealing with sin. lidando com o pecado. Another person, if they sort of have this gift of mercy, A outra pessoa, por exemplo, se tem esse dom de misericórdia, they're almost acting on the other side of this, eles estão quase agindo no outro lado disso. always looking for another side to look at, Sempre olhando para o outro lado, always trying to think of the better way of looking at somebody. sempre olhando pelo melhor lado que ele pode olhar para alguém. God both is severe and he's also merciful. Deus, na verdade, ele é tanto severo, mas também ele é misericordioso. But in the body of Christ, oftentimes it's different people that have these different gifts. Mas no corpo de Cristo, às vezes tem as pessoas diferentes que têm esses diferentes dons. And again, it's about who God's made us to be. E, de novo, é a respeito daquilo que Deus nos fez para ser. We see more of the equipping gifts after this. Depois nós vamos ver os dons de equipar. To know, when Paul said that he was an apostle, he said that he was an apostle of Christ. Você vê que quando Paulo falou que ele era um apóstolo, ele disse que era um apóstolo de Cristo. That he was an apostle as a servant of Christ. Que ele era um apóstolo como servo de Deus, It was de Cristo. Christ who gave him that gift. Que foi Cristo quem deu esse It was dom. Christ who put him in that position. Que foi Cristo quem o pôs naquela posição. So these are ascension gifts Esses são dons de ascensão. that are part. It doesn't mean that we can't improve ourselves in those areas, E também não significa que nós não possamos melhorar as nossas vidas nessas áreas. but we have to realize that
we have to have a calling to function in those Mas nós areas. temos que entender que nós temos que ter um chamado para funcionar nessas So funções. every single one of us Então, qualquer um de nós has a specific temperament type. tem um tipo específico de temperamento. And this is not just for leaders, it's for everyone in our E church. isso não é só para líderes, é para qualquer um na nossa igreja. People have particular temperament types. As pessoas têm temperamentos particulares ou tipos de temperamentos And particulares. this is what shapes their personality. E é isso que forma a sua personalidade. There are many good personality profile systems that can help us to assess these temperaments. Tem muitas formas de avaliação de personalidade que podem ajudar-nos a avaliar esses tipos de temperamento. I've listed a few different kinds here that different people have developed. Eu listei aqui alguns tipos de formas de tipos diferentes de temperamento que as pessoas têm. I can say this, that in learning about personality profiles, Eu posso dizer isso, que aprendendo sobre os perfis de temperamento, it sort of helps us to understand something about what that makeup of the person is like. faz nos entender alguma coisa sobre como aquela pessoa é. And it might also help us in how to work together with someone else as a team. Mas ajuda também que nós trabalhemos com pessoas como uma equipe. This also can be even helpful in working with marriages. Isso também pode ser ajudar ou ser útil quando nós trabalhamos com casamentos. Because it's not always that two people have different ideas, but it's just how they come out making the decisions about their ideas. E não é sempre como as pessoas têm diferentes ideias, mas como elas tomam decisões dentro dessas ideias. I'll give you an example. Eu vou dar um exemplo. You want to go out and buy a car. Você quer ir lá e comprar um carro. Some of you go into a car lot, Alguns de vocês vão dentro de um carro, you see a car, de uma loja de carro, you você like vê the um carro, color, você gosta da you like the cor, way it looks, você gosta de como and you ele make a decision, I'm going to buy it. Você gosta do carro e faz a decisão, vou comprar. Other people Outras pessoas will look on consumer reports about a car. outras pessoas vão olhar nas avaliações dos consumidores sobre o And they carro. read all the data there is about a car. E eles vão ler tudo que tem sobre aquele carro. And they talk to 20 people about E that eles kind of falam car. com 20 pessoas sobre aquele So they can carro. gather all this information. Então eles pegam toda essa informação. And it might take them many days before they can make a decision on whether that's the car they want to buy. E depois eles vão ainda levar vários dias para decidir se esse é realmente o carro que eles querem comprar. One car might not be any better than the other car. Um carro pode não ser nada melhor do que o outro carro. The point is, the way we make a decision is different. A verdade é que a forma como a decisão é feita que é diferente. Some people might be impulsive, Algumas pessoas podem ser impulsivas and it's not a problem for them. e não é um problema para elas. Other people don't want to make a mistake, Outras pessoas não querem cometer erros and they're maybe more perfectionists. e são mais perfeccionistas. So they need a lot of information to make a decision. Então eles precisam muita informação para fazer decisões. So when we put people around us to do work, Então quando nós colocamos pessoas ao nosso redor para fazer o serviço, if let's say our leadership team is made up of one person that is impulsive and another one needs all this information, vamos dizer que o nosso time de liderança tem uma pessoa que é muito impulsiva e outra que precisa de toda a informação para fazer a decisão. it's important as a leader É importante como líder that you're able to give the bottom line to one person que você possa trazer uma pessoa até a linha dela and the necessary information to the other one e a informação necessária para outra, so that you can help both make the decision with you. para que ambos façam a decisão com você. I said all this to say that we're all uniquely different. Eu disse tudo isso para mostrar como que nós somos únicos e Our diferentes. personalities are different, As nossas personalidades são diferentes. which means that our witnessing style will be different. O que significa que a nossa forma de testemunhar Cristo será diferente. And one of the American pastors who was an evangelist, E um dos pastores americanos que era um evangelista, in the book Honest to God by Bill Hybels, e no livro Honesto com Deus de Bill Hybels, he said that our witnessing styles correlate to our individual gifts and temperament. ele diz que a nossa forma de testemunhar
ela está correlacionada com os nossos dons individuais e o nosso temperamento. So I've listed 6 common witnessing styles that he says in his book. E aí eu listei aqui 6 estilos comuns de testemunhar que ele fala no seu livro. And I think the important thing to realize here is that if we're going to witness, Eu acho que o ponto importante que nós temos que entender aqui é que se nós formos testemunhar, we're going to witness with the equipment that God's given us, nós vamos ter que testemunhar com o equipamento, com a ferramenta que Deus nos deu. which means that we'll probably all be effective in different settings. O que significa que todos nós seremos efetivos em lugares diferentes, em formas diferentes. And I think this is the real challenge when we're trying to train other people in evangelism. E eu acho que esse é o desafio real quando nós estamos tentando equipar outros para o evangelismo. We try to say, here's the way we're going to do it, Nós tentamos dizer aqui, esse é o jeito que nós vamos fazer. and that might be the way you do it, E talvez esse seja o jeito que você faça, based on your style. baseado no seu estilo. But then if you force everybody to do it that way, Mas então, se você força todos a fazerem daquela forma, you're not really recognizing the gifts that they have, você realmente não está reconhecendo os dons que as outras pessoas têm. and probably won't have the same kind of commitment to evangelism as you need to have. E provavelmente você não terá o mesmo tipo de comprometimento que você precisa ter. So let's just quickly look at some of these common witnessing styles. Então vamos olhar rapidamente aqui todos esses estilos de testemunhar. The first one is a confronting style. O primeiro é um estilo confrontador. This kind of style is people that can boldly challenge other people with the gospel. Esse tipo de estilo são pessoas que podem ousadamente desafiar pessoas com o evangelho. It's the kind of style you see in Acts 2:32 to 2:38 with Peter and confronting the Jews in terms of what they needed to do, repent and believe in the gospel. É o tipo de estilo que você vai ver lá em Atos 2:38, quando Pedro confronta os judeus sobre aquilo que eles precisavam fazer, se arrepender e crer no evangelho. You can see people with this style are called oftentimes evangelists, or they have this sort of prophetic gifting. Você vai ver pessoas utilizando desse estilo como pessoas que são tipicamente chamadas de evangelistas ou que têm um dom profético. Then there's an intellectual style. Depois nós vamos ter o estilo intelectual. These kind of people would debate doctrine. Esse tipo de pessoa vai debater a Bíblia, a doutrina. They discuss philosophy, Eles discutem filosofia, maybe science, ciências analytical issues. e outros problemas analíticos. So they're witnessing from a more analytical perspective. Eles estão, então, mais testemunhando sobre uma perspectiva analítica ou intelectual. You see Paul, for instance, addressing Athens there in Acts 17 this way. Você vai ver Paulo em Atos 17 falando com o povo de Atenas. I think of people like Ravi Zacharias, who is always debating on college campuses. Talvez seja pessoas como o Ravi Zacharias, que está sempre falando nos campos de universidade. Ken Ham, who's done the creation research and always debating in terms of evolution and creation. Nós vamos ter Ken Ham falando sobre a evolução, a criação. Ele está sempre pesquisando sobre criação. You know, there's a great need for this type of evangelism Existe uma necessidade muito grande desse tipo de evangelismo among professional and educated people within a university setting. Dentro do povo que é mais educado e profissionais dentro do campo universitário. Nós precisamos muito desse tipo de gente. So we have confronting style, we have intellectual style. Então nós temos o estilo confrontador e o estilo intelectual. We also can have an invitational style. Nós podemos ter também um estilo convidativo. These are the kind of people which maybe makes up a lot of people in our church that simply invite somebody else to take them to places where somebody else is talking about the Lord. Esse é o tipo de pessoa que talvez nós tenhamos na igreja, que são pessoas que simplesmente convidam pessoas e levam essas pessoas a lugares onde tem alguém falando do Senhor. But you know, every style is unique and diverse. Veja que todos os estilos são únicos e diversos. But all of them work together in a team capacity. Mas todos eles trabalham juntos numa capacidade de equipe. Each person plays a different role. Todas as pessoas trabalham,
fazem uma função diferente. We have a serving style. Nós temos um estilo serviçal. People who use a serving style are able to provide acts of service that help in an evangelistic effort in a supportive role. As pessoas que usam o estilo serviçal, elas são capazes de prover atos de serviço que ajudam com os esforços evangelísticos e dão um papel de suporte. They can create an atmosphere of opportunity that allows the gospel to be presented. Eles podem criar uma atmosfera de oportunidade que vai permitir que o evangelho possa ser compartilhado. Maybe it's some ushers in the church, Talvez seja algum diácono na igreja. someone that's parking attendants. Talvez alguém que está ali no estacionamento. It could be others that are serving in fellowship, for instance. Outros que estão ajudando na comunhão entre as pessoas. Preparing opportunities, even decoration in a church or in a house. Mesmo as pessoas que decoram a igreja ou a casa. They use this style to do acts of kindness. Eles usam esse estilo para fazer atos de amor, de gestos, Even to those that are non-Christian, mesmo para aqueles que não são cristãos. so they can show the character and the love of Christ in the way that draws them towards De Jesus. forma que eles mostram o amor de Deus ou o amor de Cristo e atraem essas pessoas para Jesus. Maybe it's baking a pie or sending food to somebody that's in need. Talvez seja alguém que fez ali uma torta ou mandou uma comida para alguém que está em necessidade. Often these acts lead to an opportunity for sharing the gospel. Muitas vezes esses atos levam a uma oportunidade para nós compartilharmos o evangelho. There's a testimony style Existe um estilo testemunial, where people use their testimony onde as pessoas usam o seu testemunho to share how God has worked in their lives para compartilhar como Deus tem trabalhado em suas vidas. in a way that often leads to sharing the gospel. Numa forma que sempre vai levar ao compartilhamento do And evangelho. all of us need to be able to use our E testimonies. todos nós temos que ter a capacidade de compartilhar o nosso testemunho. But sharing testimonies is key to relational outreach. Porque compartilhar testemunhos é uma forma chave de nós fazermos um alcance relacional, um evangelismo relacional. I think of a man, his ministry is Life Without Limbs. I think his name is Nick. Life Without Limbs, no arms. Tem um homem que a gente vê, o nome dele é Nick, his name is Nick. Nick. Ele não tem as mãos, os braços No legs. e não tem pernas. He was in Australia. He was born without these things. Ele nasceu assim. His parents were Christian, Os seus pais eram cristãos, but he uses his testimony mas ele usa o testemunho dele with great humor, com muito humor, but it's reaching people all around the world for mas ele Christ. alcança pessoas no mundo todo para Cristo. But it's a testimonial style. Mas é um estilo testimonial. There's also a relational style. E tem um estilo relacional. People who use the relational style As pessoas que usam o estilo relacional, are able to develop relationships quickly. eles são pessoas Or easily. que conseguem desenvolver relacionamentos muito facilmente. And they minister to people in their circles of E eles relationships. ministram as pessoas nos seus círculos de amizade. I can think of a couple in the church here. Eu posso pensar de um casal aqui da igreja. They have a pulse beat on so many families. They have what? They have their finger on the knowledge of what's going on with families. Yeah, eles estão sempre acompanhando o que está acontecendo nas famílias. Even as a pastor, if you want to ask a question how somebody's doing, you ask that family. Mesmo como pastor, se você precisa saber de como alguém está indo, você pergunta para aquela família. They know what's going on. Eles sabem o que está They've acontecendo. already been there and talked with them. Eles já estiveram lá, já falaram com eles. They're always letting you know when there's a problem Eles sempre te deixam saber quando tem um problema. because they are relational. Porque eles são relacionais. It's freeing, they're not forced to witness to strangers. Eles não é livre, eles não são forçados eles não sentem forçados a falar com pessoas estranhas. But they're looking for ways to that God would help them in building that relationship. Mas eles olham
por formas como Deus pode ajudá-los a construir relacionamentos. We see some examples here of each style. Nós vemos aqui alguns exemplos de cada estilo. The confronting style that we see, for instance, the challenge with the gospel that Peter brought in Acts 2. Nós vamos ver aqui o estilo confrontador aqui na tabela. Pedro desafia com o evangelho. The appeal to reason that Paul used as an intellectual style in Acts 17. Você vai ver aqui o intelectual que Paulo apela para a razão aqui em Atos 17. The invitational style that Jesus used to invite the Samaritan woman. O estilo convidativo, Jesus usa para convidar outros, como a mulher samaritana. We see the serving style, the help in serving Dorcas in Acts chapter 9. Você vai ver o estilo serviçal quando nós vemos aqui Dorcas, que ajuda e serve os outros. I mean, when she died, people came and they showed all the things that she had made for them. Veja que quando ela morreu, o povo apareceu e começou a mostrar tudo que ela havia feito por eles. They were giving testimony for all the things that she had done. Eles deram testemunho sobre tudo aquilo que ela havia feito. We see a testimonial style Você vai ver um estilo on testemunial, how God had helped a blind man in John chapter 9. como Deus ajudou um homem cego, né? Em João 9. And even this relational style with the tormented man who went back home to his friends in Mark chapter 5. E esse estilo relacional, como esse homem atormentado voltou para sua casa e falou aqui em Marcos 5. You know, as you look at this sort of chart right now, Conforme você olha para essa tabela agora, which way might you think qual é o you lean? estilo que você pensa que você tende mais? You know, you might be looking and say that, you know, first of all, do you sense that you've been called as an evangelist? Quando você olha, você primeiro de tudo pensa se você foi chamado como evangelista. And if you do feel that way, what makes you think so? E se você sente dessa forma, o que te faz pensar assim? And then if you understand the gift that you have, E se você entende o dom que você tem, how can you use that to be able to better share the gospel? como você pode usar isto para melhor compartilhar o evangelho? And if you were to understand what your gift mix is, E se você entender qual que é o seu dom, do you think it would make you more free in sharing the gospel in the way that you could do so? você acha que você pode ser mais livre e compartilhar o evangelho de uma forma mais informada? If you kind of understand this, maybe you see that there's many different ways or opportunities that you could do in terms of sharing the gospel. Se você entender isso, vai surgir oportunidades e caminhos que você pode melhor compartilhar o evangelho. I have given here an appendix Eu dei aqui nas próximas páginas um with a apêndice, witnessing style assessment. uma avaliação de estilo de testemunha. I had thought of building this in for this day today for us to do together. Eu pensei nisso como algo que a gente poderia fazer junto hoje. But I understand with the CONAD and all of the different responsibilities that everyone has, Mas eu entendo que com o CONAD e outras responsabilidades que vocês têm that we're a tido, little bit more pressed. que vai ser um pouco meio que But I Pressionado. would suggest that when we sort of come offline or you have some opportunity, Mas eu sugeriria que, conforme nós terminarmos essa aula hoje, quando você tiver uma that oportunidade, you work through this style assessment. que você trabalhe nessa avaliação. And let me just explain this. E deixa eu te explicar isso. You see questions 1 through 16. 60, is it? Yeah. 1 through 60. Você tem perguntas de 1 a 60. And you have to look at each one of these questions E você tem que olhar para cada uma dessas questões. and think about yourself now. E pense sobre você agora. Don't think about what you think the Bible requires of you, Não pense naquilo que a Bíblia requer de você. but how about yourself? How do you feel within this idea? Mas pense sobre você e como você se sente sobre essa ideia. For instance, when I look at the first situation, it says, I enjoy meeting new people. Por exemplo, quando eu olho a primeira situação, gosto de conhecer pessoas novas. Maybe you kind of like working in an office and not meeting people.
Talvez você trabalhe num escritório e não conheça ninguém. So you might put a 0 there. Você deve colocar um 0 aqui. Or I rarely enjoy meeting new Ou people. muito raramente, né? Or sometimes I enjoy meeting new Ou às people. vezes eu gosto de conhecer pessoas. Or novas. often. Ou frequentemente. Or always. Ou sempre. So whichever one that you choose, Ou seja lá o que você escolher. let's say you chose sometimes. Vamos dizer que você escolheu às vezes. Then you would go across and put under sometimes 2. Então você vai lá debaixo de sometimes às vezes e vai colocar o 2. In that box, but don't put any other numbers. Não coloque nenhum outro número. And then you look down the next question. E você vai para a próxima questão. And I like to research and discover answers to complex, difficult issues. Eu gosto de pesquisar e descobrir respostas para questões complexas e difíceis. Some of you may say, well, I really like doing that. Alguém vai olhar e falar, eu gosto muito disso. Somebody gives me a problem, say it can't be solved, I got to solve it. Alguém que talvez vai me dar um problema e fala, eu não posso resolver, eu falo, eu vou resolver. But some of you say, oh, that makes my brain hurt, I don't want to solve any problems. Outros vão dizer, isso faz meu cérebro doer, eu não quero resolver nada disso. So I'm going to put never there. Eu não vou colocar nunca aqui. Or whatever your answer is, you put it under that, across that line, you put the number that matches up for that number, okay? Então, debaixo daquela linha, você vai colocar um número que casa com aquela resposta. So you really have to reflect rightly on your own choice. Então, você tem que realmente refletir corretamente em cada escolha sua. And realize that your answer is not going to be like anyone else. E as suas respostas provavelmente vai ser diferente de qualquer um outro. You know, someone said, I like being a pastor, I just don't like the people. Alguém diz assim, eu gosto de ser pastor, só não gosto das pessoas. Well, that says something about your personality. Bom, isso fala alguma coisa sobre a sua personalidade. You know, you like the administrative work maybe, but you don't like the people work, you know? Você talvez goste do trabalho administrativo, mas não das pessoas. But you know, some people like being in the behind scenes, some people like to be in the front scenes. Outras pessoas gostam de estar por trás das cenas, outras na frente da cena, né? So you answer each one of these questions to the best of your ability. Então você responda cada uma dessas questões o melhor que você puder. And then if you look at page 29, E depois você vai olhar na página 29. and you know, just see, that's just a tabulation chart. Você vai ver que aqui é só uma tabela de tabulação. Rather than focus on that and try to figure things out for yourself, Melhor que você olhar ela e tentar resolver as coisas por você, simply do the questionnaire. simplesmente faça o questionário. And then whatever you did on, for instance, a number 1, if it was sometimes, O que você fez na 1, não importa o que seja, you find the block that says number 1 and put the 2 você vai there. achar aqui um quadrinho com o número 1 e vai colocar aquele número. Okay, and then you do that for every single number. E aí você faz isso para todos os números. And once you have those numbers filled out in the chart, E quando você tiver os números completos no seu chart, add up from left to right você vai ver da esquerda para a direita and put a total number. e vai colocar, você vai ser uma adição de esquerda para a direita e vai colocar um número. And then you look at those total numbers, E você vai olhar os números totais. and the one that's higher E aquele número que for maior kind of reveals your witnessing style strength. vai revelar a sua força de testemunho. Now, all of us are a combination of these things, Todos nós somos uma combinação dessas but coisas. it'll help you to understand you a little bit more. Mas vai ajudá-lo a entender você um pouquinho melhor. And if you use this as a means to be training other people, E se você usar isso como algo que você pode treinar outras pessoas, it'll help you to understand them, vai ajudar você a entendê-los and it'll help them to understand themselves. e vai ajudá-los a entender-se a si próprios. But it also might help you to be able to plug them into areas of evangelism that would be best utilized. in Mas this vai way. ajudá-lo também a colocá-los em áreas de evangelismo que vai melhor utilizá-los. Okay? Ok? So, Just can I have yeah. a moment? Irmãos, a pergunta 12, eu comi bola aí, se vocês entendem esse termo. Eu não traduzi. Mas se você quiser escrever aí, eu pulei por um descuido meu. Eu prefiro participar por trás das cenas, nos eventos por trás de cena. É uma afirmação. Se você quiser colocar aí, foi uma falha minha, tá? Me desculpe, para quem não fala inglês ou não lê ou não entende. Eu prefiro participar por trás das cenas. Por trás dos bastidores. Seria mais ou menos. I
jumped over. I skipped one. I didn't. So I'm just saying some people don't speak English, so for them to write the right thing here Okay, was my mistake. okay. Okay, Tudo bem, eu prefiro participar por trás das cenas the ou por numbers all match the Yes, things. Okay. yes, it's all right. Just Okay, so you'll have opportunity to work with that after the session? Então, depois da sessão, você vai ter oportunidade de trabalhar na sua hora de folga aí, na hora que tiver uma folga, você trabalha nisso. And you also, I assume that you have this able to be downloaded afterwards? They have this on there? Vocês podem fazer o download. Eu acho que o pastor Renan mandou para todo mundo. Because part of the goal that we're trying to do here is to build something that would help you to train others. Porque parte do que nós estamos fazendo aqui, do objetivo, é para te ajudar a treinar outros. Então, esse material vai ser um material de treinamento também. So that this might help you to lead a small group, or if you want to do this church-wide. Então, isso aqui vai te ajudar a liderar um pequeno grupo, ou se você quiser fazer para toda a igreja, To be able to use that chart as well. para usar essa tabela aqui também. Okay, any Ok? questions? Alguma questão até agora? Alguma coisa que os irmãos Comments? queiram esclarecer? Comentários? Acrescentar alguma coisa? Okay. Okay, so let's look at the Unit 6. Então vamos olhar aqui para a unidade 6. Talks about preparing your testimony. Fala sobre preparar o seu testemunho. There's three main parts of a personal testimony. Existem 3 componentes ou partes principais na preparação de um testemunho. What your life was like before Christ, Como era a sua vida antes de Cristo. how you met Christ, Como você conheceu a and Cristo. what your life like after Christ. Como é a sua vida com Cristo. And so looking at the particulars of each section, Olhando para as particularidades de cada sessão, you want to communicate what your life was like before Christ communicates what need you had for Christ. você vai querer dizer como era a sua vida antes de Cristo e quais eram as necessidades que você tinha de Cristo. In other words, what were the events, feelings, or personal situation that prepared you to receive the gospel? Então, quais foram as situações, os eventos ou as coisas que prepararam você para receber a Cristo? Now, God has given you a personal testimony Então, Deus te deu um testemunho pessoal so that you can reach specific people. para que você possa alcançar pessoas específicas. There's people out there Tem pessoas lá fora in this world that you will minister to que você vai ministrar nesse mundo. simply by your particular situation. Simplesmente pela sua situação específica. People who have been raised in a Christian home Pessoas que foram criadas em casas cristãs, maybe haven't experienced any great sin or rebellion. talvez não experimentaram grandes pecados ou rebelião. They can relate to how God worked in a person's life at an early age. Eles podem se relacionar como o trabalho de Deus pode acontecer numa vida de uma pessoa numa época muito jovem ainda. And they will need to hear your testimony. E haverão na verdade, vão haver pessoas que vão precisar ouvir o seu testemunho. Maybe if you went through some very difficult situation. Talvez você passou por situações extremas e difíceis. Maybe you had some great conflict in your life. Talvez você teve conflitos enormes na sua vida. And somehow God met you in that and transformed your life. E de alguma forma Deus te encontrou e transformou a sua vida. There will be some people that will be drawn to that testimony. Algumas pessoas serão atraídas por aquele testemunho. The Bible says we comfort others with the comfort we've been comforted with. A Bíblia diz que nós confortamos aos outros com o conforto que nós recebemos. In other words, if you've never gone through that problem, Em outras palavras, se você nunca passou por aqueles problemas, it's hard for you to relate to someone. é difícil de você se relacionar com outras But all of pessoas. us have come to Christ with different situations. Mas todos nós viemos a Cristo por alguma situação We all diferente. have a different story to tell. Todos nós temos uma história diferente a But our contar. story can help somebody else to be able to receive the truth. Mas a nossa história pode ajudar alguém a receber a verdade. When we've gone through a difficult situation, Quando nós passamos por situações and difíceis that somebody else
is going through that difficult E situation, quando alguém está indo, alguma outra pessoa passando por aquela they're situação, more inclined to be listening to what you have to say eles são mais inclinados a ouvir aquilo que você tem a dizer. than if it's something that they can't identify with. Ou do que se você tivesse alguma coisa que eles não possam se identificar com. So in your personal testimony, Então, no seu testemunho pessoal, you want to look at your life before Christ você vai querer olhar na sua vida antes de Cristo and communicate why you had a need for Christ. e comunicar o porquê que você tinha uma necessidade por The Cristo. second part of the A testimony segunda parte do testemunho is how did you meet Christ? é como você conheceu a Cristo. And here's where you want to bring some specific examples of how you met Christ. E aqui é como você vai trazer alguns exemplos específicos de como você conheceu a Cristo. This is where you help a non-Christian É aqui que você ajuda uma pessoa não cristã know what it means to be a Christian entender o que é ser um cristão and also how it can happen to them. e como isso também pode acontecer com eles. You want to keep this part very focused and clear Você tem que trazer essa parte muito focada e clara so they don't misunderstand the point. para que eles não entendam errado ou deixem de entender o ponto. Some people seem like they meet Christ early on, Algumas pessoas parecem ter conhecido a Cristo muito jovens, but they somehow become more deeply committed later in life. mas eles só se tornaram mais comprometidos depois, mais tarde na sua vida. You could say they made a decision, but then later in life made a recommitment. Você poderia dizer que eles tomaram uma decisão, mas só mais tarde eles fizeram um comprometimento. Some people have fallen away from Christ Algumas pessoas caíram, desviaram de Cristo. and later will recommit their lives to E Christ. depois comprometeram-se novamente com Cristo. You should tell the story just the way it happened to you, Você tem que contar a história da forma que aconteceu com você. and God will use that E story. Deus vai usar essa história. The third part is you want to communicate what's your life like with Christ. A terceira parte é que você vai comunicar como é a sua vida com Cristo agora. This should communicate how Christ is working in your life right now. Isso deve comunicar ou dizer como Cristo está trabalhando na sua vida agora. You want to tell people of the changes, Você quer falar para as pessoas, vai querer falar para as pessoas sobre as mudanças, the victory you as received, vitórias, the hope, a esperança, your peace, a paz, the joy. a alegria. what the new life in Christ has given to O you. que essa nova vida em Cristo tem trazido para And you want to você. be genuine and honest. E você tem que ser genuíno e honesto. Avoid speaking as if you have no problems, Evite falar como se você não tivesse nenhum problema. but show people how Christ gives you strength to overcome the problems. Mas mostre às pessoas como Cristo te dá força para vencer os problemas. So if I was to give some suggestions for sharing this testimony, Se eu posso lhe dar algumas sugestões como compartilhar esse seu testemunho. you want to work at this so that you can keep it in 2 minutes or less. Você tem que trabalhar para que esse testemunho seja rápido, 2 minutos ou menos. Because if your testimony is so long, nobody wants to listen to it. Porque se o seu testemunho for muito longo, nenhum cristão vai querer ouvir sobre isso. You also want to remove all the church lingo that people don't understand, they can't relate to. Você também vai remover alguns linguajares de igreja, senão as pessoas não vão se relacionar. You need to avoid all the unnecessary details that distract from the main point. Você tem que evitar detalhes desnecessários que desviem do ponto principal. There's some people that tell me a story, Algumas pessoas contam história. and by the time they're through, I'm not sure what the story was. Quando eles estão terminando, eu não sei que história que eles Because contaram. they start saying something, Porque eles começam a and dizer then they algo say, well, oh, there's something else e here. depois eles dizem e And mais they go down aqui something tem mais else over coisa, here. depois mais They coisa. go down so many E trails depois eles pegam tantos caminhos that I'm not even sure what they were trying to tell me. que eu não sei o que eles estão tentando dizer. So we don't want to bring unnecessary details Então nós não queremos trazer detalhes desnecessários that are going to distract from the main point. que vão nos distrair do ponto principal. And you don't also want to go through all your details of all the sins you committed. E também você não vai querer explicar todos os detalhes mais profundos dos pecados que você cometeu. Nobody needs to know all those details. Ninguém precisa saber todos aqueles detalhes. This is all the people are going to remember if Porque you start isso aí sharing é that. tudo que as pessoas vão lembrar depois. You do want to share the emotions and feelings and thoughts that you have, Você vai mostrar, compartilhar as emoções, os sentimentos e pensamentos. because that's something that's impacting. Porque essas são as coisas que impactam. Most of all, you want to share how Jesus touched you.
O maior de tudo é que você precisa explicar como Jesus tocou e mudou a sua vida. and how he changed your life. Como ele transformou a sua vida. And then practice this Pratique então isso so it's something that's easy to remember para que seja algo que você diga and, de memória, and easy to tell. que seja fácil de dizer. And you can be flexible about sharing parts of this depending on the E situation. você deve ser flexível para ajustar e transmitir partes disso dependendo da situação. Here's the idea to think about. Então aqui é uma ideia que nós temos que pensar. Every Christian has a personal testimony. Todo cristão tem um testemunho pessoal. It's a story of our personal experience with God. É a história da nossa experiência pessoal com Deus. And actually, our testimonies are the single most effective tool we have in witnessing. Na verdade, os nossos testemunhos são a ferramenta mais eficaz que temos para testemunhar. If we prepare our testimonies now, Se nós prepararmos o nosso testemunho agora, we'll be able to share them if an opportunity comes. nós estaremos prontos para compartilhá-los quando as oportunidades chegarem. You know, we have our prayer times, Veja, nós temos as nossas reuniões de oração. and oftentimes we say, does anyone have a testimony? E às vezes eu pergunto, alguém tem um testemunho? And everybody's quiet. E todo mundo está quieto. But this is a great opportunity we have E essa é uma das grandes oportunidades que to nós temos encourage others in the Lord. de encorajar outros no Senhor. And for those people that we meet, E as pessoas que nós conhecemos, that we have a small opportunity nós temos uma pequena oportunidade to just give them a great example of how Christ has touched our lives. de dar a eles um grande exemplo de como Deus tem tocado a nossa vida. I've given you two examples Eu dei para vocês aqui dois of a exemplos personal de testimony. testemunhos pessoais. The first one's a good testimony. Então, o primeiro é um bom testemunho, The second one's a poor testimony. o segundo é um testemunho bem pobre. And so, you know, we might want to look at this and say, why was this a good testimony? A gente pode olhar isso aqui e dizer por que esse é um bom testemunho And why was the other one not a good e testimony? por que o outro não é um bom testemunho. And maybe as we look at this, you could share some points for yourself. E conforme nós compartilhamos isso, talvez você possa olhar algumas coisas para você mesmo. Maybe I can read a couple sentences and you can read Yeah, a couple go on, sentences. yeah. And so let's give a good testimony of a middle-aged man speaking about his life before Christ. Olha aqui um testemunho, um bom testemunho de um homem de meia idade falando da sua vida com Cristo. I spent many years trying to find fulfillment by proving myself to everyone around me. My insecurity caused me to keep striving for more popularity and greater status. I needed to be seen as a success by the people I thought were important. I felt constant pressure to perform well at work, sports, financially, socially, and with women. I was trapped. I couldn't relax. I had to live up to my reputation. I became totally frustrated and miserable. I was the life of many parties, but was empty inside. Ele diz assim: minha vida antes de Cristo. Passei muitos anos tentando encontrar satisfação, me exibindo a todos ao meu redor. Minha insegurança me levou a continuar lutando por mais popularidade e maior status. Eu precisava ser visto como um sucesso pelas pessoas que eu achava que eram importantes. Senti uma pressão constante para me sair bem no trabalho, nos esportes, financeiramente, socialmente e com as mulheres. Eu estava preso. Eu não podia relaxar. Eu tive que viver de acordo com a minha reputação. Me tornei totalmente frustrado e infeliz. Vivia de muitas festas, mas era vazio por dentro. How I met Christ. Como eu conheci a Cristo? I first heard about Jesus through complete strangers and casual acquaintances. And several times people unexpectedly came across my path, told me about Christ, how he would bring the peace I was searching for. I usually laughed in their face or ignored them. However, late one night, while alone in my apartment, I cried out to God for help. I committed my life to Jesus and was finally set free. I realized he truly does hold the meaning to life. Como conheci a Cristo? Eu ouvi pela primeira vez sobre Jesus através de estranhos e conhecidos casuais. Várias vezes pessoas inesperadamente me encontravam e me falavam sobre Cristo, como ele traria a paz que eu estava procurando. Eu geralmente ria na cara deles ou os ignorava. No entanto, tarde da noite, enquanto estava sozinho no meu apartamento, pedi ajuda a Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus e finalmente fui libertado. Eu percebi que ele realmente tem um significado para a vida. Now my life with Christ. Minha vida com Cristo. Now I live for Christ. He has brought me fulfillment and security.
I have experienced great freedom since I have been forgiven by Christ and forgiven the people I was bitter toward. I now have a beautiful wife and family, as well as many good friends. My success is in Christ, not the expectation of others. Most of all, I've been able to share this good news with other people, maybe somebody like you. Ele diz assim: agora eu vivo para Cristo. Ele me trouxe satisfação e segurança. Eu tenho experimentado grande liberdade desde que fui perdoado por Cristo e perdoei as pessoas com quem eu estava amargurado. Agora tenho uma linda esposa e família, assim como muitos bons amigos. Meu sucesso está em Cristo, não na expectativa dos outros. Acima de tudo, pude compartilhar essa boa notícia com outras pessoas. Talvez alguém como você. So let me ask you a question as you look at this testimony. Deixa eu lhe fazer uma pergunta conforme nós olhamos para esse testemunho. I said by saying it's a good testimony. Eu disse aqui que é um bom But testemunho. what are some of the things that you see that make it a good testimony? Mas o que é que você vê aqui que faz dele um bom testemunho? Or I should say an effective testimony. Ou um testemunho efetivo? Any thoughts? Algum pensamento ou consideração? O fato de Jesus ter entrado na vida dele, ter mudado todo o curso dele. Alguém disse aqui, o pastor Isaac disse, o fato de Jesus ter entrado na vida dele e mudado todo o curso da vida dele. The fact that Jesus entered his life and changed all the course of his life. Okay. O que mais? Alguém? Things to also think in terms. Alguém quer fazer alguma consideração por que esse é um bom testemunho? Porque ele é curto e direto ao ponto. Alguém disse aqui porque ele é curto e vai direto ao ponto. It's short, but goes right to the point. Okay. E de um certo modo tem um começo, meio e fim. É uma história perfeita de ser contada em um pequeno E espaço. tem começo, meio e fim. É uma história boa para ser contada num curto espaço de tempo. It has beginning, middle, and end, and it's a short story that makes sense and is easy to be told. So does it touch hearts? Does it draw on your emotions? Fala ao coração, traz emoção, Does it give direction? dá direção, Provide hope? nos dá esperança. You know, maybe identifies with the feeling of lostness that all of us have. Talvez se identifica com o sentimento de perdidos que todos nós temos And the hope that he could find in Christ. e a esperança que nós podemos achar em Cristo. Any other thoughts? Algum outro pensamento a respeito? Drews? From looking at this setup there, from life before Christ, how I met Christ, and my life with Christ, there seems to be a focus from external or internal to external. Do momento que tem minha vida antes de Cristo, como conhecer a Cristo e minha vida em Cristo, tem um foco de como a pessoa põe isso de dentro para fora. Okay. Ok? All right, let's look at this poor testimony Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo de um testemunho pobre and maybe discuss some of the things why that's a poor testimony. e vamos discutir um pouquinho por que esse é um testemunho pobre. Maybe I'll read one paragraph at a time, this one, because it's a little longer. Ok? Okay. My life before Christ. Minha vida antes de Cristo. I was raised in a small town in Idaho with my mother, 3 brothers, 2 sisters, a horse, a couple of dogs, and a bunch of cats. I didn't like school, but I had to go anyway. After a while, school wasn't so bad. After I finished elementary school, I went on to junior high, then to senior high. With a lot of hard work, I graduated at age 22. Fui criado em uma pequena cidade em Idaho com minha mãe, 3 irmãos, 2 irmãs, um cavalo, 2 cachorros e um bando de gatos. Eu não gostava da escola, mas eu tive que ir de qualquer maneira. Depois de um tempo, a escola não era tão ruim assim. Depois que terminei o ensino fundamental, fui para o ginásio, depois para o último ano. Com muito trabalho, me formei aos 22 anos. My family went to church all the time at St. Bernard's Cathedral. I did not like church because I thought Pastor Bob D. Jerk was a hypocrite. A lot of things he said bothered me, but he really made me mad when I wanted to get baptized. He said I should get dunked or sprinkled, but I really wanted to be hosed down.
So I left my church and looked around. I tried the Baptist, Methodist, Catholic, Pentecostal, and Presbyterian church, but decided they were all messed up. Minha família frequentava a igreja o tempo todo na Catedral de São Bernardo. Eu não gostava da igreja porque eu achava que o pastor Bob D. Jerk era um hipócrita. Muitas coisas que ele disse me incomodaram, mas ele realmente me deixou com raiva quando eu queria ser batizado. Ele disse que eu deveria ser mergulhado ou borrifado, mas eu realmente queria ser molhado com uma mangueira. Então eu saí da minha igreja e fui buscar uma igreja. Eu tentei as igrejas batista, metodista, católica, pentecostal e presbiteriana, mas decidi que eram todas confusas. So I was so upset that I went on a mugging spree. I mugged 97 little old ladies during the next 2 months. Then I remembered how much I hated cats growing up, so I cut off the tails of 97 cats and put them in those little ladies' mailboxes, but I did not feel any better. Eu estava tão chateado que fui roubar. Eu assaltei 97 velhinhas durante os próximos 2 meses. Então me lembrei do quanto odiava gato. Então cortei a cauda de 97 gatos e os coloquei nas caixas de correios das senhoras, mas não me senti melhor. So how I met Christ. Então, como eu conheci a Cristo? I was walking down the street and saw a sign for a revival meeting. I went to the revival and heard a preacher named Billy Graham Cracker. He told me I needed to be born again or I would die and go straight to hell. I got saved that night. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Eu estava andando pela rua e vi uma placa de um culto de reavivamento. Fui ao culto e ouvi um pregador chamado Billy Graham Cracker. Ele me disse que eu precisava ser nascido de novo ou eu morreria e iria direto para o inferno. Eu fui salvo naquela noite. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. My life with Christ. My life is perfect now. Praise God. I keep getting fired from my job because of my temper, but I think it's because I'm righteous and they are evil. I don't go to church because if you have Jesus, that doesn't matter. I am happy, I am born again, and now I love to find sinners and tell them they must repent or go to hell. Minha vida é perfeita agora. Louvado seja Deus. Eu continuo sendo demitido do meu trabalho por causa do meu temperamento. Mas eu acho que é porque eu sou justo e eles são maus. Eu não vou à igreja porque se você tem Jesus, isso não importa. Estou feliz por ter nascido de novo e agora adoro encontrar pecadores e dizer-lhes que precisam se arrepender ou vão para o inferno. So why is this a poor testimony? Agora, por que esse é um testemunho pobre? What do you think? Alguém aí, o que vocês pensam? Or do you think it was good? Ou você pensa que é bom? Como que é? He's a convinced, not converted. What do you think? Vamos lá, pessoal. Ele deu muita ênfase à sua vida ruim, né? Em vez de pregar algo. Ele deu muita ênfase à vida ruim ao invés de pregar, falar e ir direto ao ponto, né? He gave much emphasis on his past. Too much information, right? Muita informação desnecessária, unnecessary. Unnecessary information. Yeah. Yeah. And Muito negativo, né? Que ele falou que não devia falar, porque assim as pessoas se lembraram da parte ruim. Much negative things, Yeah, about the because church. people will remember the wrong thing. Can I make eu vou fazer um comentário. Eu estava um tempo um pouco afastado da igreja e eu era policial e eu ouvi um testemunho de um pastor, que eu não sei se é pastor, se apresentava como pastor, e ele falou que ele tinha sido bruxo. E ele focou muito no que ele fez, que ele deu um tiro de 12 no menino de 9 anos, ele começou a contar essas coisas. E eu, quando terminei, no meio daquele testemunho, eu queria achar esse cara e matar ele. De tanta ênfase no ruim que ele deu. Eu estou falando sério. I was telling them that I was a police officer, I was backslided. And I heard a testimony of a man that, he says he was a pastor, I don't know, but he was saying that he used to do witchcraft and how bad he was to people. He shot a boy, 9 years old boy. I was telling that in the middle of the testimony, I was listening to a tape. I was willing to find him and kill him. Or how bad he has been to people. Então, essa ênfase
no ruim, né? Que é o que eu só consigo lembrar. Eu nem sei o que Deus fez na vida dele. Eu só sei que ele foi tão ruim para as pessoas que eu nem lembro se ele foi salvo ou não. Ele estava dando testemunho, mas se ele foi salvo ou não, eu não lembro. Entendeu? Yeah, who needs to know you have 3 sisters, brothers, a horse, a couple of dogs, a bunch of cats? Ninguém precisa saber que você tem irmão, um monte de cachorro, cavalo, gato. A pet alligator on the back porch. Um jacaré no fundo de casa. Nada disso importa, né? Yeah, and Hã? Ai. so you know the point is like too much detail, O ponto é que tem muito detalhe, unnecessary detail. desnecessários. He used specific name of church and pastor. Ele deu o nome de igrejas e pastores. The testimony has polarizing doctrinal issues. O testemunho tem doutrinas polarizantes, né? Offense towards other churches. É uma ofensa para outras igrejas. Points out weaknesses in Christians that are unhelpful to tell about sin. E ele aponta fraquezas de cristãos e comentários inúteis sobre o pecado. Or detail, I should say. Ou detalhes, né? He uses words in there like, revival, saved, born again, all these things, even visible names of people. Ele usa palavras de efeito como renascimento, salvo, nascido de novo, nomes de líderes bem visíveis, né? We say this trigger words because they're words that the church knows, but not necessarily the unsaved know. Nós falamos essas palavras aqui, que são palavras que a igreja conhece, mas não necessariamente o ímpio conhece. He presents some unrealistic expectations and very condemning in the presentation. Ele apresenta expectativas irrealistas e ele é muito condenatório na apresentação. So we looked at two examples of testimonies. Então nós olhamos apenas para 2 exemplos de testemunho aqui. We had one that's a pretty good example, Nós olhamos para um que deu um bom exemplo one that's a pretty bad example. e outro que é um exemplo muito mau. But the challenge for us is how do we write our own testimony? Mas o desafio para nós é como nós escrevemos o nosso próprio testemunho. Again, this is something that while it's not a lot of space, it's something that we have to give some great thought to. Essa é uma sessão que, apesar de não ter muito espaço, é algo que nós temos que pensar muito em fazer. Sometimes I say to somebody, if you have an unlimited amount of time, you don't have to have any notes. Às vezes eu falo para a pessoa, se você tem um tempo indeterminado ou ilimitado, você não precisa escrever notas. But the least amount of time that you have, Mas o pequeno ou mínimo tempo que você tem, the more particular attention you have to pay to the words you use. mais atenção particular você tem que prestar para as palavras que você vai usar. For instance, if you have an opportunity to do a eulogy for somebody, Por exemplo, se você tiver a oportunidade de falar no enterro de alguém, no and funeral you're de only alguém, given a couple of minutes, e se você tem apenas alguns minutos, you've got to think carefully about the words and how you're going to express what's important, você vai ter que pensar muito bem nas palavras e como você vai se expressar ali, so that it can have the greatest effect. para que tenha um bom efeito, um grande So efeito. for us to really work at this idea of giving our testimony, Então, para nós trabalharmos essa ideia de dar o nosso testemunho, I'm not saying to work this so that you have to sort of, take out this piece of paper every time you're going to give a testimony. e eu não estou falando isso para que você tenha que pegar toda vez esse pedaço de papel que você vai dar o testemunho. But if you go through the process Mas se você passar pelo processo, and you think carefully, what are those items that you want to say about your life before Christ? e você pensar sobre as coisas que você realmente gostaria de dizer, como era a sua vida antes de How Cristo, you met Christ, como você conheceu a Cristo, and what was your life like with Christ? como é a sua vida agora com Cristo. These are things that will take some time for us to develop. Essas são coisas que talvez tome algum tempo para a gente desenvolver. And the reality is you do have to adapt this message depending on who you're speaking to and what they're going through. E a verdade é que você pode adaptar essa mensagem dependendo de
com quem você está falando ou a situação que você está vivendo. I'm not saying to change your testimony as much as to recognize those parts of your testimony that can relate to what they're going through. Eu não estou falando para você mudar o seu testemunho tanto como, mas eu estou dizendo para você reconhecer as partes do testemunho que você pode aplicar naquele momento. It kind of reminds me, a few times I've been, whether it's in Florida or other places where they sell all these timeshares. Me faz lembrar sobre algumas vezes que eu estou na Flórida ou em outros lugares where they say what? Like a timeshare, like a vacation, a timeshare they want to sell you, like a Assim, place. eles querem vender para você um timeshare, algo do tempo que você está passando And ali. I don't know if any of you have been through this presentation, E eu não sei se você já esteve dentro dessa apresentação. but they give you some kind of presentation because they want you to buy some vacation that you're going to have every year from now till you. Mas eles die. querem que você assista aquilo porque eles querem te vender umas férias que você vai ter de agora para sempre, o resto da vida. But I've been through that presentation a few times, Mas eu estive naquelas apresentações algumas and vezes. my wife and I kind of laugh sometimes. E algumas vezes eu e minha esposa rimos Because somebody's trying to sell you a vacation place, porque alguém está tentando vender para você um lugar de férias. and if they find out you're a pastor, E quando eles descobrem que você they é start pastor, telling you they're a Sunday school teacher. eles começam a dizer para você que eles eram professores de escola dominical. Where they're telling you how you can be on vacation and be away from the church all the time. Mas eles falam para você como você vai ter umas férias e ficar fora da igreja todo o tempo. So I know that we need to sort of relate to the person, Eu sei que nós temos que nos relacionar com as pessoas, but we don't need to lie to them. mas nós não precisamos mentir para elas. When you they come and bring you on they escort you into the building, give you a special ride. Quando eles te levam para dentro do prédio, da edificação e te dão ali uma volta especial com você And if you ali. don't buy what they sell, they send you out the side door and you have to walk back. E se você não compra o que eles estão vendendo, eles te levam para a porta de fora e você tem que andar de volta. But we're writing our testimony. Enquanto nós estamos escrevendo o nosso So we testemunho, want to consider what are those positive aspects of sharing your testimony, nós temos que considerar quais são os aspectos positivos de compartilhar o nosso and testemunho. then consider what are some of the positive tips that you learned from looking at this session. E considerar quais são as dicas que você aprendeu dessa sessão. So Para aplicá-lo. consider what your life was like before Christ, Então considere o que era a sua vida antes de Cristo. how you met Christ. Como você conheceu a Cristo. You know, what was it like with Christ? E como que é agora com Jesus. And I think this is a challenge all of us should try to work at. E eu acho que esse é um desafio que todos nós devemos And considerar. then use these guidelines to try to help other people in the church. E use esse caminho para tentar ajudar outras pessoas na igreja. Because if we actually take the time to work with this, Porque se nós realmente tomarmos o tempo para trabalhar nisso, when we have an opportunity, quando nós tivermos a oportunidade, we'll have something to say. nós vamos ter algo a dizer. We'll have already given it some thought before. Nós já teremos pensado nisso antes. Amen? Amém? Amen. So if it's okay, I'd like to keep pushing through on the next unit without the break. Is that okay with everyone? Se for tudo bem, pastor, eu gostaria de continuar, mandar bala sem o break e a gente... And then we get through. I know everyone has, they've got many activities that are Eu involved. sei que o negócio está corrido aí por causa do CONAD, então a gente dá uma puxada agora e termina. Pode ser, pastor? Is that okay? Yes, please. We don't need a break. Pastor Cass is sleeping already. You okay? Ok, pastor. Okay. So let's just get this last unit working on. Então vamos trabalhar nessa unidade 7 aqui, essa última unidade. We're putting everything together now. Nós vamos colocar tudo junto agora. Throughout this day, we've been looking at this idea of 3 dimensions of the gospel. Então, durante as sessões hoje, nós olhamos para as 3 dimensões do Evangelho. The word of God that needs to be shared. A palavra de Deus que tem que ser compartilhada. The power of the Holy Spirit that's at work in the person sharing the testimony, in the circumstances, and also in the heart of the individual that we're sharing with. O poder do Espírito Santo trabalhando na pessoa que está compartilhando, no coração daquela pessoa que está recebendo e na circunstância que está sendo feita. Paul said in 1 Thessalonians 1:5, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1:5. our gospel did not come to you in word only, but also in power
and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. So we see these three pieces fitting together. Então nós vamos ver essas três partes se encaixando. This verse identifies three dimensions of the gospel. Onde identifica as três dimensões do evangelho. And while these three dimensions are varied and depending on situation, one might be taking focus versus another. E de acordo com que essas três partes são compartilhadas, uma vai ter mais foco que a outra, mas elas estão juntas. We looked at an application of this in John chapter 4. Nós aprendemos uma aplicação dessas três partes em João 4. With Jesus addressing the Samaritan woman and how each one of these three were working in response to that. No fato de Jesus falando com a mulher samaritana e como essas três partes trabalharam. So let me alter the three-dimensional order slightly today to fit how we can bring these dimensions together. Então nós vamos fazer aqui uma alteração nessa ordem tridimensional um pouquinho aqui para podermos encaixar e unir essas dimensões. First, I want to say that it's not having to be in this particular order, word, power, lifestyle. Primeiro eu quero dizer que não precisa estar particularmente nessa ordem, palavra, poder e estilo de vida. Because the Holy Spirit will use different settings. Porque o Espírito Santo vai usar momentos diferentes. He will use different giftings. Ele vai usar dons diferentes. While we all have different giftings, we are all called to be witnesses for Christ. Ao tempo que todos nós temos dons diferentes, todos nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. I've given you that assessment that would help you to at least identify either for yourself or for those in the church what that strength might be. Você tem aquela avaliação que está aqui na sua apostila para que vai ajudar você a identificar ou ajudar pessoas na igreja a identificar qual a sua força. But the order that God uses is His choice. Mas a ordem como Deus usa, isso é a escolha dele. We must be willing to respond to the Spirit's leading. Nós temos que simplesmente estar desejosos de responder à liderança do Espírito Santo. So let me just alter this a little bit by starting with power, Então vamos alterar um pouquinho aqui essas dimensões, começando por poder. where we're relying on the Spirit to identify the people that we can reach. Conforme nós nos confiamos no Espírito Santo para identificar as pessoas que podemos alcançar. Our lifestyle is where we share our life and testimony as God leads us to these specific people. O nosso estilo de vida é conforme nós compartilhamos a nossa vida e testemunho, como Deus nos leva a pessoas específicas. And the word is that we share the gospel when the time is right. E a palavra é conforme compartilhamos o evangelho quando for a hora certa. I keep thinking through the gospel, when Peter presented the gospel to Cornelius. Eu sempre fico pensando em como Pedro compartilhou o evangelho com Cornélio. I mean, think of how miraculous that was. Eu fico pensando como aquilo foi um milagre. It starts by talking about Cornelius's lifestyle, Não estava falando do estilo de vida de Cornélio. that he was a God-fearing man. Ou melhor, estava falando que ele era um homem que temia a Deus. And he heard the Spirit of God E ele ouviu o Espírito de to Deus send for Peter. para mandar pessoas até Pedro. Here's Peter who's dealing, Peter still thinks he's apostle to the Jews. Pedro está aqui pensando que ele é um apóstolo somente para os judeus. And he's spending time with the Lord. E ele está ali passando um tempo com Deus. And he's hungry, E ele está com fome. like most of our young evangelists are. Assim como todos os nossos jovens evangelistas. But he's waiting for the food to be prepared. Mas ele está esperando que a comida seja And he preparada. gets this vision from God. E aí ele recebe essa visão de Deus. All these wonderful things like chorizo and Como todas essas coisas boas, como spare ribs. uma linguiça all the portuguesa, good uma stuff there, costela de porco. And God says, rise up and eat. E Deus fala, levanta aí e And come. he said, I never ate that all my life because E I've ele- been a Jew. E ele diz assim, eu não como isso a minha vida inteira porque eu sou judeu. But the Spirit of God is saying, what I have made clean is clean.
E o Espírito de Deus fala, olha, o que eu fiz puro é puro. And 3 times he gets this E vision. 3 vezes ele tem essa visão. And then these men show up from Cornelius. E aí, de repente, esse homem aparece lá da casa de And Cornélio. the Spirit of God says, go with them. E aí o Espírito de Deus fala, vai com eles. Can you see all of the powerful implications of what the Holy Spirit is doing, and there's no word been shared yet? Você vê como esse poder de Deus, do Espírito Santo, a implicação do poder do Espírito Santo trabalhando sem que a palavra seja compartilhada. I mean, think of all the implication if Cornelius didn't respond to the work of God, if Peter didn't respond to the work of Pense God. nas implicações se Cornélio não tivesse obedecido à palavra de Deus, se Pedro não tivesse obedecido à palavra de Deus. But finally he goes. Mas finalmente ele vai. And there he has the opportunity, perceives that God wants to reach the Gentiles. E aí ali ele tem a oportunidade de perceber que Deus quer alcançar os gentios. And he finally shares the word of God. E ele finalmente fala a palavra de Deus, compartilha. And here's this power of God again. E aí o poder de Deus vem de novo. Peter did not expect the Holy Spirit to fall. E Pedro não estava esperando que o Espírito Santo fosse But the Holy descer. Spirit falls on the Gentiles like it did to the Jews. Mas o Espírito Santo cai sobre os gentios assim como caiu sobre os judeus. And Peter turns to his own friends. E aí Pedro olha para os seus próprios amigos. Says, what should hinder us from water baptizing O them? que deve impedir a gente de batizá-los nas There águas? was a revelation of God that came in the midst of this great outpouring. Houve uma revelação de Deus que veio no meio de toda essa descida, So we see these dimensions working. Então nós vemos essas dimensões trabalhando. This power is where we rely on the Spirit of God to identify the people we can reach. Esse poder faz com que nós confiemos no Espírito Santo de Deus para identificar as pessoas que nós vamos e podemos alcançar. And it's important that we start by spending the time with God and asking the Holy Spirit to use us. E é importante que nós passemos a passar tempo com Deus e perguntar como o Espírito Santo quer nos usar. To reveal to us who we're reaching out to. Para revelar a nós quem é que nós temos que alcançar. And then to focus our efforts that way. E aí nós vamos focar os nossos esforços daquela We've forma. got to remember to come aside, Nós temos que nos lembrar de nos separar, to be assured of what the Lord wants to do in our lives, de ter certeza do que Deus quer fazer na nossa to vida, humble ourselves before Him, de nos humilhar na presença to dele, be filled with His Spirit. de sermos cheios do Espírito And Santo. God will reveal the friends and the relatives and the neighbors, E Deus vai revelar os amigos, os parentes, os vizinhos, maybe the work associates, our classmates, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de classe, those that He wants us to pray for, aqueles que Ele quer que nós oremos por, those that He wants us to reach out in love. aqueles que Ele quer que nós busquemos em amor. And then we should pray for them E regularly depois nós temos que orar por eles regularmente. and ask the Holy Spirit to reveal the opportunities to interact with these E people. pedir ao Espírito Santo que nos revele as oportunidades de interagir com essas pessoas. Even if you like, keep a record. Mesmo se você quiser, mantenha uma anotação, Keep a prayer journal mantenha um diário de oração for the things that God is revealing to you, para as coisas que Deus vai revelar para você. and even how the Holy Spirit might have used you in that E situation. como o Espírito Santo deve usar você naquela So we situação. recognize power, Então nós reconhecemos o poder. where we need to rely on the Spirit to identify people that we can reach. Que nós precisamos confiar no Espírito Santo para que Ele nos mostre as pessoas que nós temos We que look at this alcançar. lifestyle. Nós olhamos para o estilo de We vida. want to share our life and testimony as God leads us to these Nós specific queremos people. compartilhar a nossa vida e testemunho conforme Deus nos leva às pessoas Because as específicas. the Holy Spirit shows us people, E conforme o Espírito Santo nos mostra essas pessoas, those that we need to reach out to, aqueles que nós precisamos alcançar, we minister to them through our lifestyle. nós temos que ministrar neles através da nossa vida. We looked at 4 areas. E nós olhamos para essas 4 One áreas. is our time, where Um é o we nosso tempo. make ourselves available Nós for temos que people. estar disponíveis. The second one was love, O outro é o amor. where we first have to recognize that is our love with Jesus full? Nós temos que primeiro reconhecer que o nosso amor tem que ser o amor
de Jesus. Because we minister out of what he gives us. Porque nós ministramos daquilo que nós recebemos dele. So we need to receive the love of God Nós temos que receber então o amor de Deus. and then allow the love of God to flow. Nós temos então que permitir que o amor de Deus flua. And this is where we sort of brought that challenge about forgiveness and unforgiveness. E aí nós trazemos aquele desafio de perdão e não perdão. Because for us to move in the flow of God's love, Para que nós movamos no fluir do amor de Deus. we have to be careful of hindrances. Nós temos que ter cuidado para que não haja impedimentos. And we've got to protect our own heart E nós temos que proteger o nosso coração. and receive the forgiveness that we have to also give forgiveness. Nós temos que receber o perdão que nós recebemos e também perdoar como Deus So quer. our lifestyle is through our time, Então, o nosso estilo de vida através do nosso the tempo, love we share, nosso amor, our character. o nosso caráter, We're consistent so that we do not contradict que seja consistente a ponto de nós não nos the contradizermos very word that we're trying to preach. a palavra que nós estamos tentando pregar. And then the area of unity. E depois a área da unidade. What are the areas that we can do to better unite among churches, Quais são as áreas que nós podemos trabalhar para que nós estejamos melhor unidos como among igreja? fellow believers? Com aqueles crentes. Because Jesus was clear in his prayer in John 17 Porque Jesus foi muito claro na sua oração em João 17, that our unity que a nossa unidade will make a declaration vai fazer uma of declaração the fact that the Father sent Jesus ao fato de que Deus mandou Jesus into this world, para esse mundo. so the world would know that he had been sent. Então o mundo saberá que ele foi mandado. As we spend time with those who need Christ, Conforme nós passamos tempo com essas pessoas que precisam de Cristo, our hope is that we'll have an opportunity to share our testimonies and eventually the gospel. a nossa esperança é que tenhamos a oportunidade de compartilhar nosso testemunho e, eventualmente, o Evangelho. Here are just a few helpful suggestions. Aqui eu dou 4 sugestões úteis. We need to listen. Nós precisamos ouvir. We need to be a good listener. Precisamos ser bons ouvintes. People like to share their problems and opinions, Pessoas gostam de compartilhar os seus problemas e as but suas we do have to opiniões. be available to listen to them. Mas nós precisamos estar disponíveis a ouvi-los. The second thing is we have to observe. A segunda coisa é que temos que observar. Listen for areas of need. Nós precisamos olhar por áreas de necessidade. Listen for the pain that people are sharing. Vamos observar as áreas de dor que as pessoas estão compartilhando. Listen for those areas where there's some commonality to your own experience. Veja as áreas que têm algo em comum com a sua própria experiência cristã. Be ready for the opportunities to relate these areas to the gospel. Esteja pronto para as oportunidades que se relacionam com as suas áreas e do Evangelho, com as áreas do Evangelho. Then serve. Depois, sirva. Be ready to serve the needs of the people that you encounter. Esteja pronto a servir as necessidades das pessoas com quem você se encontra. There are many ways to witness by serving. Tem muitas formas de testemunhar por servir. And then the transition. E depois a transição. Initiate a conversation Comece uma conversação by making transition statements. fazendo declarações de transição. As you make statements about the Lord, Conforme você fala do Senhor, ask permission to share how Christ helped you. peça permissão para compartilhar como Jesus Cristo mudou ou ajudou você. You always want to make that bridge Você sempre vai fazer essa transição so that you can learn from the life situation para que você possa aprender na situação da vida and bring an application of God's e word. trazer a aplicação da palavra de Deus. I've listed some ways that maybe you can reach people by serving. Eu listei aqui algumas formas como você pode alcançar as pessoas por servi-las. Maybe it's like helping a neighbor with a home project, Ajude os vizinhos com projetos de casa. inviting other neighbors to your home, Convide vizinhos para sua casa. helping somebody move, Ajudar alguém que está se mudando. spend some social time with someone that's lost, Passe algum tempo social com pessoas perdidas. visit people in hospitals or jails, Visite pessoas em hospitais ou cadeias. lead an evangelical Bible study, Lidere um estudo bíblico evangelístico. reach out when there's a crisis. Estenda a mão durante uma crise. You know, when there's a death, Quando há uma morte, someone goes through uma sickness, doença, maybe there's an injury. um ferimento.
They go through a divorce. a pessoa passa por divórcio. Let me just say something about these crisis issues. Deixa eu falar alguma coisa sobre essas questões de If crise. somebody dies in your family, everybody comes and they get around you. Se alguém morre na sua família, todo mundo vem e fica em torno de você. And we do the same for other people. E nós fazemos a mesma coisa por outras pessoas. But they're just for the first time, kind of like in a fog. Mas isso acontece pela primeira vez ali. They're just trying to survive these few days of everybody coming and seeing them. Mas eles tentam sobreviver ali sobre aqueles dias que todo mundo vem e vê. But after the funeral, Mas depois do funeral, everybody goes home. todo mundo vai para casa. And that's about the time when somebody starts dealing with the reality of the death E aí é quando todo mundo começa a lidar com a realidade da morte. or the loss they might have had. Ou a perda que eles tiveram. And that's when we kind of forget about their E need. aí é quando nós esquecemos das suas These are necessidades. great times to come back and be able to give some help to others. Esse é um momento muito bom que nós podemos voltar e dar uma ajuda para essas With pessoas. follow-up maybe a couple weeks later. Nós podemos acompanhar algumas semanas Or depois. ongoing reaching out. Ou ir sempre contatando essas pessoas That would help them through that crisis para time. ajudá-los durante essa crise. Sometimes we help others by meeting a monetary need. Às vezes nós ajudamos alguém com uma necessidade em dinheiro. Maybe it's clothes, or they need a ride, or they need a meal. Às vezes é dinheiro, às vezes é uma carona, às vezes é uma comida. We could give books as a gift. Nós podemos dar livros como presentes. I think my mother buys more of my books than anybody else does. Eu acho que minha mãe compra mais dos meus livros do que She's qualquer always um giving outro. them to somebody. Ela dá sempre para alguém, But it's because it's a devotional. porque o último é um livro devocional. So every time she meets somebody that's going through something, she's offering them something. Então todas as vezes que ela encontra alguém que está precisando de algo, ela oferece um livro. And these are all ways in which we keep sowing. Esses são algumas formas que a gente pode ajudar alguém que está I precisando. would really encourage you, as the opportunity arises, that you work on sharing your personal testimony. Eu encorajo você, de acordo com as oportunidades que forem servindo, que você compartilhe o seu testemunho. Really work hard at trying to put something down on paper. Trabalhe duro para que você possa colocar alguma coisa no papel. The exercise itself will help you to order some things in your mind. O próprio exercício de escrever vai te ajudar a colocar em ordem na sua cabeça. And then just begin sharing it. E depois comece a compartilhar. And over time, the Lord's going to give you greater E opportunities. com o passar do tempo, Deus vai te dar grandes oportunidades. And you might be able to expand on that 2-minute version, E você vai poder expandir naquela versão de 2 minutos. or adapt the testimony to fit a different audience. Ou você aprofundar o testemunho para que ele possa alcançar uma audiência diferente. I know, like in our area, we have sometimes businessmen, gospel businessmen, is that what it's called? Eu sei que na nossa área, às vezes, nós temos aqui os homens de negócio, a Donep. I've been invited to like share a testimony. So Eu fui convidado algumas vezes para compartilhar um testemunho. it might be a little more extended than a 2-minute version, Talvez seja um pouco mais estendido do que uma versão de 2 minutos. but it's the same idea. Mas é a mesma ideia. What was your life like before Christ? Como era a sua vida antes de Cristo? How did you meet him? Como você And conheceu? what has Christ E enabled us to do? o que Jesus Cristo fez na sua vida? The third area we talked about is the Word. A terceira parte que nós falamos é a palavra. We need to share the gospel when the time is right. Nós temos que compartilhar o evangelho quando for a hora certa. We do so as the Holy Spirit leads us. Nós fazemos conforme o Espírito Santo nos dirige. We remember these 5 concepts. Nós lembramos desses 5 conceitos. God loves us. O amor de Deus. We have a human problem Nós temos um problema humano, because our sin separates us from God. o que nos separa de Deus. There's a penalty to that E nós sin. temos uma penalidade para But esse. thank God He's given us a provision Mas graças a Deus que Ele nos deu uma provisão. because Jesus Christ died for us. Porque Jesus Cristo morreu por All we nós. need to do is repent and turn to Him. Tudo que nós precisamos fazer é nos God can arrepender give us e for nos the converter. forgiveness of sins. He can fill us with His Spirit. Ele pode nos perdoar os pecados e nos encher do Espírito. And we can live under His Lordship for all of our E lives. nós podemos viver debaixo do seu senhorio por toda a nossa vida. If we kind of work at memorizing these
concepts of the Bible verses. Se nós memorizar esses conceitos dos versículos bíblicos, There's some advantage because you can talk to a person by simply looking at them. isso dá uma vantagem porque você pode conversar com a pessoa simplesmente por olhando para ela. You don't have to be just looking at your Bible. Você não tem que ficar olhando para sua Bíblia. Because that kind of gives a package like this is a canned package or a presentation. Isso pode parecer uma apresentação, uma apresentação enlatada. First of all, we can be more relaxed and natural. O primeiro de tudo é que nós podemos ser mais naturais e relaxados. And it helps us to respond to the way the person reacts to us. E nos ajuda a discernir e responder da forma que a pessoa está reagindo. There are many times when we'll be with people we may not have our Bible handy. E muitas vezes nós vamos estar compartilhando e nós vamos ter a Bíblia na mão. And so we're still free to be able to share the good news. Ainda assim nós teremos a liberdade de compartilhar as boas novas. In order to use your Bible effectively, Para que você também use a sua Bíblia as efetivamente. we try to train people to maybe carry like a pocket Bible, Nós podemos treinar pessoas talvez a carregar uma Bíblia do tamanho do bolso, you Novo can even Testamento. help them to put a tab 1 to 5. O que pode ajudá-los a pôr uma marca de 1 a 5, So they can find these verses easily. para que eles possam achar esses versos facilmente. And even if you're sitting with somebody, you can turn to that page and have them read the verse themselves. E ainda se você estiver sentando com alguém, conversando com alguém, você pode abrir e deixar que a pessoa leia aquilo. And maybe even give that Bible as a gift to that person after you minister Talvez to dar them. aquela Bíblia para alguém depois de ter ministrado para ela. You want to emphasize the need for the person to respond to Christ. Você precisa enfatizar a necessidade da pessoa de responder a This is Cristo. always the hardest point Talvez esse é o ponto mais difícil, because people avoid decisions. porque as pessoas evitam decisões. It's critical for people to hear the gospel to know that it requires a response. É crítico que as pessoas que ouvem o evangelho saibam que precisa de uma resposta. And if they're making no response, they're really saying no. E se eles não estão dando nenhuma resposta, eles realmente estão dizendo não. And we need to realize that we're under spiritual warfare. E eu e você precisamos estar cientes de que nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. The enemy always comes in with interruptions and distractions. O inimigo sempre virá com interrupções e distrações. For us, we need to be gentle but stay focused and direct. Nós precisamos nos manter gentis, mas focados e diretos. Because when we're speaking with people, Porque nós estamos falando com pessoas. this is an eternal moment. Esse é um momento eterno. People will change the line from death to life. As pessoas vão mudar a linha de direção de morte para a vida. So this is critical, what we're Então, talking about. é bem crítico o que nós estamos falando. If you have somebody that walks with you, Se você tem alguém que está com você, they shouldn't be necessarily interjecting, but silently praying. eles não devem estar entrando na conversa, mas eles devem estar orando silenciosamente, To allow you to be able to share effectively. para que você possa compartilhar efetivamente. We need to learn how to ask questions effectively. Nós precisamos aprender a fazer perguntas de maneira eficaz. I've written some questions down here. Eu fiz aqui algumas questões. For instance, may I just share a few Bible verses that explain what I'm talking about? Posso compartilhar apenas alguns versículos da Bíblia que explicam o que eu estou falando? May I share with you how you could receive Christ? Eu posso compartilhar com você como você poderia receber a Cristo? May I tell you how I came to know Christ? Posso lhe contar como eu conheci a Cristo? If we're inviting a response, we could say, would you like to pray with me to receive Christ now? Se nós vamos convidar essa pessoa a uma resposta, você poderia dizer: você gostaria de orar comigo para receber a Cristo agora? Are you ready to receive Christ now? Você está pronto para receber a Or Cristo? would you like to deepen your relationship with Christ? Você gostaria de começar ou aprofundar o seu relacionamento com Cristo? If you're sharing with them, you might say, well, is this a new concept for you? Se você está compartilhando, você pode dizer: esse é um novo conceito para você? When we do share the gospel, we need to follow up after that. Quando nós compartilhamos o Evangelho, nós precisamos fazer um acompanhamento depois disso. If someone's ready to receive the gospel, Se alguém está pronto a receber o Evangelho, we should pray for them. nós precisamos orar com You eles. should lead them in prayer. Nós temos que guiá-los em I oração. mean, this is what we hope for.
Isso é o que nós esperamos. Now we should pray with the person. Agora precisamos orar com a pessoa. Don't make them figure it all out by themselves. Não deixe que eles tentem resolver sozinhos. Help to lead them by praying out loud. Ajude-os e guie-os orando em voz alta, Have them repeat what you pray. fazendo com que eles repitam o que você orou. Maybe pray some simple short sentences. Talvez você deve orar algumas sentenças curtas e simples. When you finish, you might ask them the question, where's Christ right now? Quando você terminar, você talvez possa perguntar onde está Cristo agora. Hopefully they say something like, well, he's in my heart. Or Talvez eles possam dizer no meu coração. here's a simple prayer that we could pray. Aqui tem uma oração simples que nós podemos Jesus, orar. thank you for showing me God's love. Jesus, obrigado por me mostrar o amor de Deus. I admit I'm separated from you because of my sin. Eu admito que estou separado de ti por causa do meu pecado. I turn to you now and ask you to forgive me and give me a new life. Eu me volto para o Senhor agora e peço que me perdoe e me dê uma nova I vida. ask you to cleanse me and change me from the inside. Eu peço que o Senhor me limpe e me mude de dentro para fora. I invite you into my life to become my Savior and Lord. Eu te convido a entrar em minha vida para se tornar meu Senhor e Salvador, meu And Salvador lead e me Senhor. for the rest of my life. Amen. E me conduzir pelo resto da minha vida. Amém. You know, this is something we should celebrate with them if that's a decision they've E aí made. você sabe, isso é algo que nós devemos celebrar juntos, Because this is a life-changing moment. conforme eles aceitam a Jesus, porque esse We é um momento rejoice de with new mudança. Christians. We rejoice with new Christians. Nós nos alegramos com novos cristãos. It's good to show them that even the angels in heaven rejoice in É that muito moment. bom mostrar a eles também que até os anjos se alegram com You might eles. even want to encourage them to write it down someplace Talvez você encoraje-os a escrever essa data em algum lugar, so they don't forget what just took place right now. para que eles não esqueçam o que aconteceu agora. Do not rush into talk of what's next, Não corra para dizer o que vai acontecer a seguir, but allow them to enjoy the cleansing of the love of Jesus. mas permita que eles sintam e que eles se alegrem, gozem da limpeza do amor de Jesus. But it's important that we follow up. Mas é importante que nós acompanhemos. Connect them to someone in the church. Conecte-os com alguém da igreja. Get the person connected in the church with other believers. Tenha essa pessoa conectada com a igreja através de outros crentes. Can I say that one of the pet peeve is that? Can you use that and translate that? a pet peeve? Mine? No, it's yeah, okay. Well, one thing that disturbs me Uma das coisas que me deixam chateados is when people invite other people to the church, é quando alguém convida alguém para vir na igreja, but the ones inviting them are not consistent with coming to church. mas aquele que convidou não é consistente em vir à igreja. Because if you're inviting somebody to the church, Porque se você convida alguém para vir na igreja, it's important when they come that they can find you there. é importante que quando eles vierem eles possam te achar lá, Because you're the only contact that person has made. porque você é o único contato que aquela pessoa já fez. And until you can connect them to other people, E até que você possa conectá-los a outras pessoas. we need to make a consistent effort Você precisa fazer um esforço consistente of being there ourselves. para que você esteja lá. I know I'm talking to pastors today, I'm not talking to others. Eu sei que eu estou falando com pastores hoje, But I think this is something that we need to teach our people. mas isso é algo que nós temos que ensinar às nossas If they're going to pessoas. invite others, Se eles vão convidar outros, they ought to be there to receive the eles others. devem estar lá para receber essas So pessoas. that, you know, if somebody comes Porque se alguém vem and they come and they ask you, where's so-and-so? e eles chegam e perguntam onde que está o Here they are, fulano? a new person, Aqui tem uma nova pessoa. and we can't point them to the person that invited E them. nós não podemos nem mostrar onde está a pessoa que convidou. I'm not saying you might have been traveling at some Eu point. não vou dizer que você não possa viajar em algum ponto. If you were, then it's a good excuse to give. Se você estiver viajando, é uma boa desculpa para dar. But the point is that we need to care enough to do follow-up. Mas o ponto é que nós temos que ter cuidado bastante para acompanhar essas We need to pessoas. take responsibility to disciple others in this initial period. Nós temos que tomar a responsabilidade de discipular essas pessoas nesse início, nesse princípio, So that they can become grounded. para que eles possam ter solidez. If the person that you're sharing with is not ready yet, Se a pessoa com quem você compartilhou ainda não está pronta, be patient. seja paciente. Most people are receptive, but they're not ready. Muitas pessoas são receptivas, mas não estão prontas. We must be patient and allow the Holy Spirit to complete the process in this person's life. Nós temos que ser pacientes e permitir que o Espírito Santo complete o processo nessa vida. Trust that God is using you and still working in their hearts.
creia que Deus está usando você e ainda está trabalhando naqueles corações. Gently remind them that this was a divine meeting. Simplesmente, gentilmente, relembre a eles que esse foi um encontro divino. And you believe that God's calling them E que to você have a acredita, personal relationship with Himself. você acredita que Deus está os chamando para ter um relacionamento pessoal com Ele. This reminder serves as a prophetic voice Essa lembrança serve como uma voz profética that challenges them to know that God's calling them. que desafia essas pessoas para lembrá-los que Deus tem um chamado para eles. They may not respond till much later, Eles podem responder não muito mais tarde, but they might look back and remember that reminder that you gave, and that might be pivotal. mas eles vão olhar para trás e lembrar daquilo que você falou e aquilo pode ser essencial. The third thing is stay in contact. A terceira coisa é mantenha contato. Maintain a relationship if possible. Mantenha um relacionamento se for possível. It's important that a person doesn't think that just because they didn't receive Christ that you're no longer interested in them. É importante que a pessoa saiba que não é porque ela não recebeu a Cristo naquela hora que você não tem mais interesse nela. Like the guy trying to sell timeshares that sends you out the side door. É igual a pessoa que está tentando te vender as férias e depois te manda a pé de volta. It's very possible that over time the person will receive Christ. É bem possível que depois, com o tempo, essa pessoa vá receber a Cristo. You can answer their questions. Você pode responder as suas questões. Be there for them when they're ready. Esteja lá para eles quando eles estiverem prontos. For many people, salvation is a process. Para muitas pessoas, a salvação é um processo. It takes time in their life. Leva tempo na sua So vida. we just need to be faithful. Nós simplesmente temos que ser fiéis. If a person simply rejects or avoids answering, Se uma pessoa simplesmente rejeitar ou fugir, evitar a resposta, we need to remain humble, nós temos que continuar fiéis, humildes. not be like the guy with the poor testimony. Não ser como o homem com o pobre testemunho. But stay calm and gracious and gentle. Mas fique calmo, seja gracioso e gentil. Allow the Holy Spirit to flow through you with compassion. Deixe que o Espírito Santo flua através de você com compaixão. If they are rejecting Christ, they're not rejecting you. Eles estão rejeitando Cristo, não você. The Holy Spirit may be actually convicting them, O Espírito Santo pode, na verdade, estar convencendo a eles. which is why they're reacting strongly. E talvez essa seja a causa deles estarem reagindo dessa forma. If we react with a self-righteous response, Se nós reagirmos com a resposta da autojustiça, we could actually unravel the process we're going through. nós podemos destruir o processo que nós estávamos. I think it's important to remember that we were lost once too. Nós temos que lembrar do fato que uma vez nós também já fomos perdidos. So we need to avoid conflict, Então nós precisamos evitar to conflitos, be an instrument of peace. ser um instrumento de paz, Do not be drawn into a conflict or an argument. não entrar em conflitos ou The argumentos. Bible talks about us not casting our pearls before swine, A Bíblia nos ensina a não jogar pérolas para porcos, not continuing with a divisive person, não continuar com uma pessoa que está disposta a dividir ou a brigar. don't persist in witnessing if it provokes direct hostility. Não persista em testemunhar se vai provocar hostilidade direta. Let the Holy Spirit do the battle. Deixa que o Espírito Santo faça a guerra. Be an instrument of peace. Seja um instrumento de paz. Be an instrument of love. Seja um instrumento de amor. You can express regret for any tension or bad feeling that emerges. Você pode expressar desculpas por qualquer tipo de tensão ou sentimento ruim que possa emergir. We must be rest assured that God has used us. Nós temos que estar tranquilos de que Deus nos usou. You and I never see all that God's doing spiritually. Nós nunca vemos o que Deus está fazendo espiritualmente. We plant seeds Nós plantamos sementes and God e waters. Deus rega. Or we plant seeds, Ou nós plantamos, somebody else waters, outro rega, but it's God that gives the mas é Deus increase. quem dá o crescimento. We're simply called to be obedient to share the gospel. Nós simplesmente fomos chamados para sermos obedientes And e to pray- compartilhar o Evangelho. We need to pray that God will bring others to continue His work. Nós temos this que person. orar para que Deus traga outros e que continuem o trabalho, né, com essa pessoa. So let's look over this personal action plan. Então nós vamos olhar agora um pouquinho para esse plano de ação pessoal. You want to think about how has your perception of evangelism changed?
Então você deve pensar um pouquinho como a sua percepção de evangelismo mudou. We started today about perceptions, and we kind of looked at how so many people come to Christ through just personal relationship. Nós falamos hoje sobre percepção e vimos como tantas pessoas vêm a Cristo através de relacionamento pessoal. We also might have had a perception on who's an evangelist and who's not an evangelist. Nós também podemos ter uma percepção de quem é um evangelista e quem não é um And that evangelista. might have caused us to feel like we're disconnected from evangelism. E isso pode fazer com que nós nos sintamos desconectados do evangelismo. But we realize that God's given us all a role to be witnesses. Mas nós entendemos que Deus nos chamou a todos para sermos So we all testemunhas. do the work of evangelism. Então todos nós fazemos o serviço do trabalho de um So I evangelista. hope if there was any perceptions of evangelism that were different, that they might have been changed Então today. espero que tenha tido algumas percepções de evangelismo que foram mudadas In your hoje. own action plan, write down your 2-minute testimony. E na sua própria percepção, anote o seu depoimento de 2 minutos. I've given you a bad model and I've given you a good model. Você tem um bom exemplo e um mau exemplo. You might want to write down that testimony with a particular person in mind as you're going to share that. Você pode escrever o seu testemunho pensando numa pessoa em particular com quem você queira compartilhar. So that you might have some variations of how you share that testimony. Que aí você pode ter algumas variações em como você quer transmitir esse testemunho. But go through the exercise. Mas exercite. If you're doing this with the church members, have them go through this exercise. Se você fizer esse trabalho com membros da igreja, faça com que eles exercitem. Have them actually share their testimony. Faça com que eles realmente compartilhem o seu And have testemunho. others maybe give some input. This was good and this was not so good. E tenha outros dando talvez uma palavra, uma opinião. Olha, esse foi bom, esse não foi bom, isso foi bom, isso So não foi that bom. testimony can be tweaked, or the testimony can become a little sharper. Para que o testemunho seja ajustado ou talvez seja mais afiado. It's good for us to challenge each other this way. É bom que nós possamos desafiar uns aos outros dessa forma. So that we can become more effective with, if we're not willing to do it among ourselves, how are we going to do it with others? Para que nós possamos ser mais efetivos, porque se nós não quisermos fazer isso entre nós, como que nós vamos fazer com outros? Learn, go through that assessment that I give you. Use aquela avaliação que eu dei para vocês, So that you might list your own spiritual gifts and temperament witnessing style. para que você liste seus dons espirituais, temperamento e estilo de testemunho. And then list 3 people or families in your community that you will seek to develop a relationship with. Então, e aí você lista 3 pessoas ou famílias em sua comunidade que você vai procurar para desenvolver um List relacionamento. some possible activities and appropriate witnessing style for each person on your outreach list. Liste as possíveis atividades e um estilo de testemunho apropriado para cada pessoa ou família em sua lista de contatos. Set a date for the first step you're going to take for this outreach opportunity. Defina uma data para a sua primeira etapa ou oportunidade de alcançá-los. And keep a journal and prayer items and answers, how you're progressing. What are the lessons you're learning as you're reaching out to other people? E mantenha um diário com itens de oração e respostas, progresso de sua missão, lições aprendidas e outras coisas enquanto você testemunha. As I began today, I tried to say that this course was designed to try to give you the tools that you could use to train people in your church. Conforme nós começamos hoje, eu disse que esse curso deveria e poderia ser usado para ajudar você a treinar e capacitar pessoas na sua igreja. I hope it'll serve as that kind of a model for you. Eu espero que ele sirva como esse tipo de modelo para você. As the completion of the course, Conforme nós chegamos no final do curso, you see your homework on page 41. você vai ver o seu trabalho aí na última página, sem ser a It bibliografia, says mas to describe, and you're going to do this in writing, describe how you might take aspects from what you learned in this course to plan a teaching seminar to equip the people in your church in the area of evangelism. So you want to list an outline of the topics that you might teach through. deixa eu só, let me just... O trabalho é: descreva como você pode tirar alguns aspectos do que você aprendeu neste curso para planejar um seminário de ensino para equipar as pessoas da sua igreja na área de evangelismo. Então, nós vamos
Em primeiro lugar, the first place we Yes, list, so list an outline of the topics that you might teach through. liste um resumo dos tópicos que você possa ensinar. Describe the value that this might have in benefiting outreach through your church. Descreva o valor que isso pode ter em beneficiar o alcance de almas através da sua igreja. And then add any other insights that might make this practical exercise for greater fruitfulness to have more people reaching out in your local community. Adicione quaisquer outras ideias que você possa ter em fazer desta lição exercício prático para uma maior frutificação e para ter mais pessoas alcançando suas comunidades locais. For instance, whether you do a seminar day on evangelism Por exemplo, se você fizer um dia de seminário de evangelismo or a small group setting on evangelism, ou pequenos grupos de evangelismo, or you want to cover some of this in main topic settings for your church, ou você usar isso como tópicos principais na pregação de domingo na sua igreja. I guess I'm asking you to take some means of an application from this course O que eu estou pedindo é para que você tome algumas formas de aplicação desse curso and think about how this might be incorporated in your setting. e pense em como você pode incorporar isso na sua realidade. Maybe you have something that is already in place. Talvez você já tenha algo que esteja acontecendo And maybe you can add added insight to what has already been shared here. e talvez você pode dar acrescentar algo daquilo que já foi falado aqui hoje. But what I'm looking for is some means where you can communicate back to me. O que eu estou falando é que de alguma forma você possa escrever de volta para mim A plan that you would like to implement um plano que você gostaria de implementar so that more people within the church para que mais pessoas dentro da igreja would understand their own gift mix possam entender o seu próprio conjunto de dons and be better equipped to do the work of evangelism e in their setting. ser melhor equipado para fazer o trabalho de evangelismo dentro da sua realidade. Okay? Amém? Palavra, consideração, perguntas, ordens. Good. Thank you very much. Thank you. Obrigado, Amen. pastor. Praise the Lord. Senhores pastores, Any questions or look forward to meeting with? thank you, Pastor. Okay. I want to thank you for everything you teach us today. I think it's going to be so useful our congregations with our department of evangelism, and also to equip some of the others. Brothers and sisters that need to be equipped to help us in evangelism and preach the gospel. Thank you very much. You're welcome. Please. Thank you, pastor Davi. Thank you. Gracias. We're good. No questions? Let us pray. Pastor Joel. Pastor José Lopes, está conosco? Pastor Salmão. Would you kindly pray, sir? Pai, graças te damos por esse tempo, esse momento que o Senhor nos deu. E obrigado pelo pastor Daniel, pastor Deus, que tem feito esse trabalho, Senhor. Tua graça, tua bondade continua sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, pastor Joel, Senhor, na liderança desse trabalho. E realmente possamos colocar em prática esse curso na minha vida pessoal, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, na igreja também, para que possamos cumprir o teu ID, a nossa tarefa de ganhar almas para o Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de edificação, de aprendizado, e que possamos realmente colocar em ação, em prática, em nome de Jesus. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amen. Pastor, obrigado. Nos